Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos! Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008, do módulo 6. E nessa terceira aula do curso Windows Server 2008, vamos dar continuidade em relação ao assunto planejando a migração no Windows Server 2008, em que nessa terceira aula o assunto será espaço de nomes e árvores. Então nessa aula nós vamos explicar um pouco sobre a questão de planejando o espaço de nomes no Windows Server 2008, que é a questão de como você fará a questão da categorização ali de espaços de nomes no Windows Server 2008. Então, nessa imagem aqui, ó, um exemplo, eu tenho aqui um domínio, certo? Chamado ceará.com.br, e dentro desse domínio eu tenho dois subdomínios, um chamado Centro-Sul e outro chamado Cariri, em que essa minha árvore de domínio ela está adotando a questão do planejamento de espaços de nomes em relação aos critérios geográficos, ou seja, eu tenho 3 domínios e eu adotei o nome desses domínios usando espaço de nomes em critérios geográficos, em que eu coloquei em cada um dos domínios o nome da localidade onde está inserido. Então, meu domínio 1 está inserido, por exemplo, representando o estado do ceará.com.br, e eu tenho ali 2 subdomínios, um representando o Centro-Sul e outro representando o Cariri. No que quer dizer aqui que eu tenho dentro do meu domínio maior Ceará, que representa ali a questão de todos os usuários e computadores e enfim, de uma empresa no estado do Ceará, eu tenho mais 2 subdomínios representando as localidades dessa empresa. E também vamos explicar sobre espaços de nomes, usando o mesmo DNS internamente, como usando DNS distintos. Então, começando a nossa aula sobre o planejamento de espaços de nomes no Active Directory, você tem que ter em mente alguns pré-requisitos antes de dar entrada nesse assunto, em que você deve saber que para você ter um domínio funcional no AD, esse domínio ele deve existir em DNS. Então, quando eu vou fazer a implementação do Windows Server 2008 em uma rede, antes de eu querer deixar esse domínio funcional, no caso ele funcionando ali, todas as suas funções, para que os meus usuários e computadores ali da minha empresa consigam receber políticas, entre outras configurações, eu tenho que ter em mente que esse domínio no qual eu vou inserir ali na minha empresa, ele tem que ter um servidor DNS, uma vez que esse servidor DNS ele vai servir para responder às consultas, ou seja, as consultas desses usuários e computadores no qual eu quero inserir esse domínio. Então, para você ter um domínio funcional no AD, a primeira coisa, antes de você deixar esse domínio funcional, deixar ele funcionando corretamente, e ele só vai funcionar corretamente se ele tiver um servidor DNS, então, que é justamente para isso, né? Responder ali às consultas dos usuários e computadores, ou seja, para que eu consiga se comunicar
com os computadores ali da minha empresa, como também eu consiga aplicar políticas a esses computadores e usuários. E além de ter um nome, de você ter esse nome para o domínio, ou seja, o nome no qual você vai colocar no domínio em que você vai implementar na empresa, e você ter esse DNS funcional para responder às consultas dos usuários e computadores, e além disso conseguir aplicar políticas no futuro, você tem que fazer a questão da divisão de espaços de nomes, né? Que é o caso em que eu expliquei aqui. Você teria que adotar uma questão do planejamento ali, de qual critério você vai utilizar. No caso, você tem ali vários domínios na sua empresa que você vai trabalhar, uma vez que para que você consiga deixar mais organizado ali a questão da administração. Antes de você fazer essa questão de utilização do espaço de nomes ali na tua empresa, né, de qual você vai utilizar, se é geográfico, funcional, ou você vai usar ambos, você tem que fazer algumas observações, que seria que no caso, né, o planejamento de nome, no qual você vai usar nessa rede, ou seja, você já tem que ter pré-definido qual é o nome que você vai usar nessa rede e o nome que você vai usar nos subdomínios dessa rede, né? Então, por exemplo, eu estou usando aqui o nome Ceará e eu estou tendo em mente que os subdomínios no qual eu vou criar a partir do domínio Ceará, eles representarão regiões ali do estado do Ceará, um exemplo. E além de ter essa questão do planejamento de nomes, você tem que ter a questão do planejamento se você vai utilizar subdomínios dentro desse domínio maior, né? Então, já que você planejou o primeiro nome, no qual ele vai ser no caso, o domínio root ali da tua empresa, né? O primeiro domínio, você tem que ter em mente ali se essa empresa ela terá subdomínios no qual você vai trabalhar. Isso para que você consiga adotar o melhor planejamento em questão de espaços de nomes. Se você vai utilizar para toda essa árvore, né, tanto o seu domínio maior como os subdomínios, critérios geográficos, funcionais ou ambos, para que represente toda essa estrutura. Também você também tem que planejar as políticas que serão utilizadas, né, na rede dessa empresa. Então, além de você ter o nome do domínio no qual você vai usar e se essa rede terá subdomínios ou não, você vai ter que fazer a questão do planejamento de políticas, né? Ou seja, quais configurações os usuários e computadores, enfim, e os outros objetos do Active Directory receberão. Também você vai ter que planejar os responsáveis pela implementação. Então, feita toda essa estrutura de nomes, subdomínios, políticas que serão aplicadas a cada um dos domínios e aos usuários, aos computadores, você tem que fazer o planejamento ali dos responsáveis que administrarão esses domínios, né? Entre outros planejamentos que devem ser vistos. Aqui é só um resumo dos planejamentos que você deve fazer previamente antes de adotar a questão de espaços de nomes, né, que você usará aí na rede de sua empresa. E feita essa questão desse planejamento, você então pode dar entrada na questão da categorização de espaços de nomes, né, ou seja, qual critério de nomes você usará nos domínios e subdomínios da rede dessa empresa. Eu vou mostrar como é importante, né, essa questão de espaços de nomes. Veja nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui eu tenho um domínio, que é o domínio root, chamado empresa.com.br, em que esse domínio ele tem dois subdomínios. Ele tem um domínio 2, chamado academico.empresa.com.br, e um domínio 3, chamado administrativo.empresa.com.br. Você observa que essa estrutura aqui de árvores, que no caso uma árvore, caso você tenha esquecido, é uma estrutura hierárquica, né, no qual ela tem uma ligação comum, ou seja, ela tem uma relação de confiança, é uma estrutura hierárquica porque ela tem uma hierarquia, tem um domínio maior e tem seus subdomínios que estão ligados por um nome comum, que no caso é o nome do domínio,
o empresa.com.br, empresa.com.br e empresa.com.br. É o nome comum entre esses 3 domínios que estão ligados por uma relação de confiança. Então você observa que, voltando ao assunto, eu tenho aqui uma estrutura de 3 domínios e que então um domínio maior chamado empresa e 2 subdomínios, em que eu já disse o nome de ambos. Você observa que essa estrutura está dividida, o planejamento de espaços de nomes, de uma forma administrativa, né? Você observa que essa minha empresa maior, ela tem 2 subdomínios em que eu categorizei o nome desses subdomínios no modo administrativo. Um eu dei um nome acadêmico, em que representaria a parte acadêmica dessa empresa. Então aqui eu iria aplicar políticas voltadas aos usuários e computadores do setor educacional, e no outro domínio seria um domínio administrativo. Então nesse domínio aqui seria mais voltado aos setores administrativos da empresa, por exemplo, o RH, a TI, entre outros setores que estão inseridos nessa empresa. Então eu tenho aqui uma estrutura de 3 domínios e que eu apliquei ali a questão do planejamento de espaços de nomes no modo administrativo, ou seja, eu dei um nome aos meus domínios, representando na forma administrativa em que eu vou trabalhar na rede dessa empresa, né? Então, quando eu for trabalhando, quando eu quiser aplicar ali configurações relacionadas a um domínio chamado acadêmico.empresa.com.br, eu vou saber que eu estou aplicando no lado educacional, e quando estiver aplicando no administrativo, ele está representando os setores administrativos da empresa. Esse planejamento de espaços de nomes é importante porque aqui é uma estrutura simples, mas às vezes acontece de você trabalhar ali com árvores mais complexas, né? Então você observa que nessa imagem aqui, eu já tenho uma estrutura bem maior, em que tem um domínio maior, então 2 subdomínios, um Centro-Sul e outro Cariri, e dentro desses subdomínios eu já tenho mais domínios filhos, né? Dentro do meu domínio Centro-Sul, eu tenho um domínio chamado Iguatu e outro Cedro, e dentro do meu domínio Cariri eu tenho mais 2 subdomínios, um domínio 6 e um domínio 7, em que eu não representei os nomes aqui, mas seriam cidades da região do Cariri, do domínio maior, né, que seria o estado do Ceará. Então você observa que essa estrutura aqui, ela já é bem mais complexa, e que eu já estou trabalhando com vários domínios aqui, no caso seriam 7 domínios, e eu dividi essa estrutura aqui num planejamento geográfico, né, em que eu teria um domínio maior, um domínio root, que representaria o estado do Ceará, e dentro do meu estado do Ceará eu já dividi com 2 subdomínios, um representando a região Centro-Sul e outro representando a região Cariri, e por sua vez dentro do Centro-Sul eu coloquei as cidades que seriam do Centro-Sul, e dentro do Cariri as cidades que seriam do Cariri. E nessa estrutura aqui, quando eu estiver aplicando políticas no domínio Centro-Sul, eu sei que esses domínios aqui, filhos do Centro-Sul, eles receberão essas configurações, e a mesma coisa do Cariri. Quando eu estiver aplicando políticas no domínio Cariri, sei que os outros domínios eles também poderão receber essas políticas. Então você observa que essa estrutura já é bem mais complexa, e eu fiz uma divisão ali de forma lógica, utilizando o planejamento de espaços de forma geográfica, né? Em que eu dividi ali toda a minha árvore em nomes geográficos, em que cada um dos domínios eles estão sendo representados por sua localidade. Então o Iguatu representando a cidade do Iguatu, o Cedro representando o Cedro, enfim. E aqui fica mais fácil a administração para que eu consiga aplicar políticas de configurações, né? Quando eu quiser aplicar por exemplo, aos usuários e computadores de uma empresa que fique na cidade de Iguatu, vou lá no domínio 4, em que esse domínio chama iguatu.centrosul.ceará.com.br, e aplico. Quando eu quiser no Cedro, aplico. Enfim, quando eu quiser ali aplicar em toda a região Centro-Sul, venho aqui, e esses meus domínios eles poderão receber essas configurações, e também poderão conversar entre si, né? O meio de relação de confianças.
entre outras configurações que podem ser aplicadas de uma melhor forma que foi planejada por critérios geográficos, em que eu sei onde eu estou aplicando as políticas e não acabo me perdendo. Então, você observa que aqui eu já tenho mais uma complexidade maior em relação a domínios. Aqui eu já tenho uma floresta ao invés de uma árvore, então eu tenho aqui já vários domínios, que um lado está representando o estado do Ceará e outro está representando o estado da Paraíba, e por meio deles dois eu já tenho um domínio maior que está representando o Nordeste, né? A região Nordeste. E eu fiz um domínio maior, região Nordeste, em que eu dividi de formas geográficas essa região Nordeste pelos seus estados. Um chamado Ceará, .nordeste.com.br, um domínio que dentro do meu Ceará tem outros subdomínios, Cariri, Ceará e as outras regiões do Ceará. E já no meu domínio Paraíba, tenho aqui um representando o estado da Paraíba, o maior, e dentro deles subdomínios representando regiões do estado da Paraíba de forma geográfica. Então você observa que toda essa minha estrutura ela poderia estar ligando ali os controladores de domínio de uma empresa, né? Teria o controlador de domínio maior Ceará, outro ligado à região Cariri, outro ligado a outra região do Ceará, outro ligado ao Sertão, que está dentro do domínio Paraíba, que por sua vez está dentro da região Nordeste, enfim. Então você observa que é bem importante essa questão de planejamento de espaços de nomes, né? Porque ela vai te dar uma boa administração, porque você vai estar sabendo onde vai estar aplicando as políticas de configurações voltadas a usuários e computadores e outros objetos do AD. Agora eu vou dar início mesmo em relação à questão do espaço de nomes, né? Em que eu vou explicar um pouco sobre critério geográfico, como você faz essa divisão, como você faz também a divisão do funcional, que é voltado à estrutura organizacional da empresa, como você utiliza os dois, caso tivesse a necessidade, como também questões de espaços de nomes usando o mesmo DNS, como DNS distintos. Então eu vou explicar agora as vantagens e desvantagens de cada um, e no final você vai conseguir compreender qual seria o melhor para a implementação de vários domínios ali na sua rede, usando a questão do planejamento de espaços de nomes. O primeiro planejamento de espaços de nomes que eu vou mostrar é a questão do critério geográfico, né? Como você observou anteriormente, essa estrutura, né, ela é utilizada quando você quer dividir uma empresa através de critérios geográficos, né, através de sua estrutura física. Então imagine aqui que eu tenho ali a necessidade de fazer a implementação do AD em 4 cidades, né? No caso, em 3 cidades, perdão, uma que fica em São Paulo, outra que fica em Piracicaba e outra que fica em Santos. Então tem a necessidade de fazer a implementação do Active Directory, ou seja, de 3 controladores de domínio que serão alocados um na cidade de São Paulo, um em Piracicaba e um em Santos. Então eu poderia fazer a divisão dessa estrutura de domínios usando o critério geográfico. Eu poderia fazer ali um domínio maior, representando, chamado abc.com.br, que no caso poderia ser o nome da empresa, e utilizar o critério geográfico para representar os subdomínios, né? Em que cada um desses subdomínios representaria a cidade em que essa empresa estaria alocada. Eu chamaria um desses subdomínios SP, outro Piracicaba e outro Santos. Então, colocaria esses 3 subdomínios dentro do domínio maior abc.com, que representaria a empresa, e eu saberia quando eu estivesse aplicando políticas no SP, no domínio SP, que eu estaria aplicando configurações voltadas a usuários e computadores que estariam localizados
os escritórios em São Paulo, em Piracicaba da mesma forma e em Santos da mesma forma. Então, aqui é uma noção de como você poderia fazer isso através do critério geográfico, né? Tivesse a necessidade ali de fazer a implementação do Active Directory em várias empresas que estivessem em várias localidades, você poderia usar uma questão de estrutura através de critérios geográficos em que cada um desses escritórios, ou seja, filiais dessa empresa, você poderia adotar o nome da localidade. Então, os computadores, servidores, enfim, que estivessem localizados na região de São Paulo, você fazeria um domínio SP, que representaria de forma geográfica, em que o SP seria computadores e usuários, enfim, tudo voltado ao estado de São Paulo, outro Piracicaba e outro Santos. Assim você teria uma melhor administração, porque você conseguiria aplicar políticas nesses domínios e saber o que tem dentro de cada um. Essa questão de nome, utilizando o critério geográfico, ela te dá várias vantagens, né? Essa questão de planejamento de nomes utilizando esse critério. Uma delas é que pode ser feito facilmente a delegação do domínio e subdomínio. Então, caso eu quisesse, como eu expliquei anteriormente, aplicar ali políticas de São Paulo e eu necessitasse ter um administrador específico para essa região, eu poderia delegar esse domínio aqui, ó, São Paulo, em que estaria representando os computadores, usuários e outros objetos do São Paulo, a um administrador. Isso eu também poderia fazer com os demais subdomínios. Para o Piracicaba, eu poderia colocar um administrador específico, em que iria gerenciar o domínio Piracicaba e tudo voltado a ele. Para Santos, da mesma forma, e também para o meu domínio maior, o abc.com, poderia colocar um administrador específico. E isso te daria uma certa autonomia, né? Então, ao invés de você gerenciar todos os domínios aqui de uma vez e te deixando muito ocupado, você poderia delegar esses subdomínios para administradores específicos e te dando autonomia para que você pudesse fazer outras tarefas além dessa administração. Outra vantagem é que também essa questão, utilizando o critério geográfico, ela não gera muito conflito na hora da criação de nomes, uma vez que você vai colocar o nome do domínio baseado na localidade aonde ele está, né? Ou seja, o que ele representará. Então, eu estou necessitando ali representar a questão dessa empresa abc.com e ela está na localização de São Paulo, eu vou dar o nome SP. Eu vou precisar representar a empresa na sua localização de Piracicaba, eu vou dar o nome da localidade. E a mesma coisa de Santos. Então, ela não vai te dar uma questão de um conflito na hora de você fazer os nomes de domínio, já que você vai implementar esses nomes baseados na localização. Outra vantagem que te dá é porque esse domínio ele é bem simples e é bem flexível, né? Em que, caso a empresa precise, você poderá criar outros domínios sem precisar alterar algo na estrutura existente. E cada um dos domínios armazenará objetos de suas respectivas localidades. Além disso, né, outra questão é porque ele não vai gerar muitos conflitos na hora de criação também de nomes de usuários, né? Então, imagine, voltando ao cenário, você tem ali 4 domínios em que cada um está representando uma localidade. Então, você poderia usar o mesmo nome de um usuário para cada um dos domínios. Mas, além de vantagens, essa questão de critérios geográficos baseados em espaços geográficos, ele te dá algumas desvantagens, né? Porque a primeira desvantagem é que ele não existe uma representação hierárquica e funcional da empresa. Você consegue representar apenas a estrutura física da empresa e não a organizacional. Então, diferente desse modelo aqui, ó, em que eu apliquei a questão de critério funcional, ou seja, administrativo, eu estou representando aqui a empresa, ou seja, o nome dos domínios, através de sua estrutura organizacional.
em que meu domínio maior é empresa.com.br, teria um domínio acadêmico, em que eu sei que estaria aplicando políticas voltadas ao setor acadêmico, e um domínio administrativo, em que eu estou aplicando políticas voltadas a setores administrativos, diferente do geográfico, em que eu estou representando o nome do domínio por regiões. Então eu poderia aplicar uma política aqui em SP, e essa política está sendo aplicada tanto aos setores administrativo e acadêmico de uma empresa que prestasse suporte em dois ramos, né, educacional e administrativos. E eu, utilizando o nome, o planejamento de espaço de nomes por divisão administrativa, eu sei que estou aplicando políticas ali voltado às partes administrativas. Então, estaria no acadêmico aplicando educacional e administrativo ao setor administrativo. E já no critério geográfico ele não te dá essa vantagem, né? Já que tu está aplicando políticas voltadas ao nome das localidades, né? Outra questão é que, caso você queira utilizar o critério baseado em uma estrutura geográfica, você tem, e também queira representar uma estrutura organizacional, você precisará criar muitos domínios. E aí começa a comprometer a administração desses domínios, né? Então, se você quisesse utilizar os dois ao mesmo tempo, tanto o critério geográfico e administrativo, que no caso é funcional para fazer a questão da estrutura de planejamento de nomes do teu domínio, ele se tornaria mais complexo, porque tu ia fazer da seguinte forma: tu ia representar essa empresa tanto na sua localidade como nos seus setores, né, organizacionais. Então acabaria que ficando mais ou menos assim, ó. Eu teria ali um domínio em que ele está representando ali a questão dessa empresa na sua localidade, abc.com, como também domínios representando nos seus setores administrativos, né, utilizando o critério funcional, em que eu tenho uma empresa chamada, por exemplo, que ela está inserida aí na cidade do ABC, né, e por sua vez, dentro da cidade do ABC, essa empresa no qual está localizada nessa cidade, ela tem ali dois setores, um voltado a e-books e outro voltado a livros, né? Dois domínios. Então, nesse domínio aqui seria autores e entre outros usuários, enfim, computadores voltados em que trabalhava somente com e-book, e esse aqui voltado a usuários, computadores, etc., que trabalhasse em relação à questão da estrutura de livros. E dentro, por sua vez, de e-books, eu teria ali uma subdivisão em que eu iria fazer outro domínio chamado SP, que no caso, dentro desse domínio SP, eu iria fazer mais dois subdomínios em que cada um estaria representando de forma administrativa. Um autores, ou seja, voltado a usuários e outras configurações só de autores desses e-books que ficassem na região de São Paulo, e outros revisores. E por sua vez teria também esse e-book uma subdomínio chamado Rio de Janeiro, em que diria que essa parte de e-books estaria localizada em dois locais, um em SP, São Paulo, e outro no Rio de Janeiro, que por sua vez teria subdomínios também. Então acabava aqui ficando uma coisa mais complexa se você usasse os dois critérios ao mesmo tempo. Voltando ao nosso exemplo, né? Agora vamos falar um pouco de funcional. Também você poderia dividir a implementação de uma rede utilizando o espaço ali de nomes, utilizando o critério funcional ou organizacional, como também é chamado. Essa estrutura de implementação ela se dá através da estrutura organizacional da empresa. Então imagine que eu vou implementar ali uma empresa, ok? E essa empresa ela vai ser representada os seus domínios, ou seja, toda a sua árvore através do critério funcional. Então eu representaria essa empresa, por exemplo, nesse exemplo aqui é uma empresa no qual tem o nome empresa.com.br, que seria o domínio principal, o primeiro domínio dessa empresa, e os seus subdomínios eu representaria através
de sua estrutura organizacional. No caso dessa empresa aqui, ela teria ali vários setores, eu falei o domínio RH representando usuários, computadores, enfim, e tudo voltado ao RH, e outro domínio TI, em que representaria tudo voltado à TI. Como também nesse exemplo aqui em que eu fiz, houvesse a necessidade de uma empresa tivesse 2 domínios, e você tivesse a necessidade de fazer a implementação de um domínio voltado ao lado educacional dessa empresa, já que ela presta também assuntos pertinentes à educação, e outro domínio voltado aos setores administrativos, eu também poderia utilizar a questão do planejamento de espaço de nomes utilizando o critério funcional. Um domínio fazia acadêmico e o domínio administrativo. E eu saberia que quando eu estivesse aplicando políticas aqui, seria ao lado educacional da empresa e aqui seria ao lado administrativo. Esse modelo, em relação à estrutura organizacional, ele também tem vantagens e desvantagens, né? Vantagem é porque essa questão de critério funcional e organizacional é um tipo de espaço de nomes extremamente simples de se entender. Como eu disse anteriormente, né? Você vai ter ali o domínio principal e vai ter subdomínios, em que cada um dos subdomínios estarão sendo representados através do seu critério organizacional. Então ela é fácil de entender, porque ao você bater o olho ali naquele subdomínio, você já sabe qual unidade lógica dessa empresa ela está representando. E também você pode ter servidores específicos para cada um dos domínios ou departamentos. E as desvantagens desse critério, utilizando funcional ou organizacional, como preferia, porque ele não é muito flexível. Ou seja, quando ocorrem reestruturações da empresa, o que não é nada difícil de ocorrer, né, que geralmente ocorre, você tem que alterar os espaços de nomes, e que vai se tornar uma tarefa muito trabalhosa. Era difícil de fazer adaptações nos domínios quando existem fusões de empresa, e pode se tornar uma estrutura de nomes extremamente complexas, com muitos domínios, o que torna inviável a sua utilização, né? Então, dependendo do tamanho ali da estrutura em que essa empresa ela vai ter, e dos vários departamentos de forma organizacional, poderá aqui, caso você optasse utilizar esse planejamento de espaço de nomes, ficar enorme essa estrutura de árvores de domínios. E também, como eu já expliquei anteriormente, você poderia utilizar ambos, o critério geográfico e o funcional, que seria conhecido como misto, né? Você poderia utilizar ali ambos para fazer a implementação de espaços de nomes no Windows 7 ali em que usará nessa empresa. Mas e aí, qual modelo devo utilizar? Já que eu citei vários, né? Então isso ele vai depender de vários contextos, em qual você vai escolher para a questão do espaço de nomes ali da sua empresa. E vai variar de empresa em empresa, né? Dependendo da localidade, quantidade de localidades remotas, se vai ter ou não, quantidade de departamento, enfim. Não tem algo padronizado, entendeu? Ele vai depender ali do contexto e também de várias outras questões relacionadas à questão de como essa empresa será dividida a sua estrutura. Mas seguem algumas dicas, né? A primeira dica é porque não invente. Ou seja, não fique inventando o que não é para se colocar. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples você montar uma estrutura, melhor, porque melhor vai ser o entendimento de como está feito essa questão de hierarquia de domínios e nomes desses domínios, e vai te dar uma melhor administração, porque vai ser mais fácil entender. Outra questão, quando você fizer a questão de implementação de vários domínios e você escolher a questão da categoria de espaços de nomes em que você usará, você tem que fazer uma estrutura que seja enxuta e bem flexível. Outra questão é você verificar a questão do tráfego de replicação, né? Então, os servidores que possuem o Active Directory, ou seja, os servidores que terão o Active Directory instalado ali nessa empresa, esses controladores, de tempos em tempos, você tem que saber que eles vão replicar informações entre si, e que quanto mais tráfego na rede,
maior será a questão ali em que você tem uma estrutura ali fácil de entender e bem flexível, né? Porque se tem quanto mais longe essa questão desses controladores de domínio tiverem um do outro e para que eles troquem informações entre si, né, para que gere redundância, vai acabar que, dependendo da estrutura que você vai utilizar na implementação dessa rede, eles possam comprometer esse tráfego de informações, né, que é essa replicação de várias informações entre esses controladores de domínio, e pode ser que deixe ali a sua rede bastante lenta. Terminando essa parte aí de espaços de nomes, utilizando um critério geográfico, funcional, misto, enfim, vamos falar agora da questão de espaços de nomes usando o mesmo DNS, como também DNS distintos. Também você poderia, caso quisesse, representar o domínio da sua rede com o mesmo nome de site da empresa no qual você vai implementar o Windows Server. Então imagine que, por exemplo, eu tenho ali uma empresa que ela tem um site www.ifce.com.br que representaria, por exemplo, uma unidade organizacional voltada à área de educação, que é o Instituto Federal do Ceará, e eu precisasse fazer o domínio dessa empresa com o mesmo nome do site. Então, isso você poderia fazer também, utilizar o mesmo domínio da empresa pelo mesmo nome do site, utilizar o mesmo servidor DNS para responder essas consultas. Então, meu servidor DNS tanto iria responder para os computadores, enfim, usuários ali do meu domínio em rede, como também iria responder em relação à questão do site. Como também você poderia utilizar DNS distintos, né, para a questão dessa consulta. Caso você utilizasse o mesmo DNS para responder ambas consultas, tanto internamente como internamente, você ia ter ali uma questão de um conjunto de servidores visíveis na internet, né? Você teria um servidor DNS respondendo à consulta externa e um outro servidor em que respondendo à consulta interna, em que esse meu servidor respondendo à consulta interna, ele não estaria visível na internet, estaria numa zona chamada zona militarizada DMZ, e esse outro servidor que estaria respondendo consultas externas, ele estaria numa zona chamada zona desmilitarizada. Mas eu também poderia ter servidores distintos. Nesse caso, temos configurações de nomes distintos, tanto para a rede interna como para a rede externa, ou seja, eu tenho ali na minha empresa um nome do site dela seria diferente do nome de domínio, então não representariam os mesmos nomes e, consequentemente, os nomes de recursos da rede interna serão diferentes do recurso da rede externa. Então, você poderia utilizar o mesmo DNS internamente. Você poderia utilizar o mesmo DNS para responder consultas para o mesmo nome que fosse compartilhado do site também domínio, um para responder consultas voltadas à internet e outros responderia consultas voltadas internamente da empresa, e que ambos estariam em uma segurança diferente. O que estaria respondendo a consultas internamente ficaria numa zona militarizada, e outro que estaria respondendo a consultas voltadas à internet para o mesmo nome estaria em uma zona desmilitarizada. E caso você utilizasse DNS distintos, seriam nomes diferentes. Então tem algumas vantagens de você utilizar o mesmo DNS respondendo consultas tanto internamente como internamente para o mesmo nome, que as vantagens é que você tem uma consistência na nomeação de recursos, sejam eles internos ou externos. Apenas um domínio facilita a vida do usuário, então você teria um único domínio para administrar. E as vantagens em relação a utilizar DNS distintos, ou seja, nomes distintos em relação à questão de site e ao nome de domínio da empresa, é porque você consegue identificar rapidamente qual recurso
interno e qual recurso é externo, só pelo nome, né? Então houve um problema voltado ao nome do site, você saberá que esse domínio está representando o site da empresa, já que o nome está diferente do nome interno da empresa. E para os usuários é uma estrutura bem simples, não gera confusões, uma vez que você tem nomes diferentes para ambos. E a desvantagem é porque é necessário o registro de 2 domínios, o interno e o externo. Então tu vai ter que registrar 2 nomes de domínios para a tua empresa e os usuários terão 2 identidades, né? Uma para se logar na rede e outra para acessar um e-mail. Vamos dar aula, né? Eu expliquei nessa aula a questão do planejamento de espaço de nomes, em que eu disse primeiramente que para ter um domínio em uma rede você precisa ter um servidor DNS para responder consultas desse domínio, seja interno ou externo, e que após você ter em mente o nome do domínio e ter esse servidor DNS, você tem que fazer um planejamento de nomes em que serão usados na rede dessa empresa e que eles podem ser categorizados, sejam em critérios geográficos, utilizando a questão das localidades para representar aonde esses domínios eles estão alocados, ou sejam critérios funcionais, em que eles estão sendo representados através dos departamentos, ou seja, a estrutura organizacional da empresa. Você poderia utilizar ambos, caso quisesse, porém se tornaria um pouco mais complexo essa questão de espaços de nomes. E por fim eu expliquei a questão de espaços de nomes utilizando o mesmo DNS para consultas internas e externas e DNS distintos para consultas internas e externas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!